Este vídeo não é recomendado para menores de 12 anos. Versão brasileira. Máquina de dublagens. Você já quis algo tanto, mas seus pais simplesmente disseram não, de jeito nenhum. Pra mim, aconteceu com brincos. Ok, eu sei que pode parecer bobo, mas a ideia de decorar minha orelha com pequenas joias era tão atraente. Eu fazia parte de uma religião muito rígida e por algum motivo estranho, eles eram muito insistentes sobre quantos piercings você podia ter. Só um. Você tem a permissão para um piercing em cada orelha. E diziam frequentemente que pessoas com mais de um furo provavelmente eram a própria encarnação de Satanás. Então nada de piercings no nariz, no umbigo e nem na boca. Nada disso, você só tem direito a um, entendeu? Você não quer ir pro inferno, quer? Eu sempre amei ver os diferentes brincos que a minha mãe usava. E eu queria tanto ter um brinco também. Eu vi outras crianças da minha idade furando as orelhas, então eu perguntei pra minha mãe se eu poderia fazer o mesmo. Não. Bom, ok, eu respeito a sua opinião como a minha mãe. No aniversário de 12 anos da minha amiga, ela perguntou pra mãe dela se ela podia furar as orelhas. Ela tava tão animada pra fazer isso e eu também tava animada pra ver como as coisas aconteciam. A mulher no quiosque tinha vários piercings na orelha, no lábio, no nariz e até mesmo um no quadril. Ela tinha um grande machucado no quadril. Eu e minha amiga perguntamos o que tinha acontecido e a mulher disse que o piercing estava muito perto da linha da cintura. Então o piercing acabou puxando a pele dela até rasgar completamente. Mas em vez de desistir, ela simplesmente colocou um pouquinho pra cima. E ela não parecia a encarnação de Satanás. Na verdade, ela era muito legal e atenciosa. Certo, chega de enrolar. Vou furar sua orelha agora. Ver minha amiga furando as orelhas aos 12 anos me fez acreditar que eu também poderia fazer isso. Depois disso, eu corri até a minha mãe e perguntei se eu podia furar as orelhas no meu aniversário de 12 anos, assim como a minha amiga. E ela disse não. Mas por quê? Porque custa dinheiro, você provavelmente vai pegar uma infecção e você não precisa disso. Mas, mãe... Então, quando eu vou poder fazer isso, mamãe? Sei lá, quando tiver uns 16... Ok, mamãezinha, eu vou fazer tudinho igual você me mandou porque eu te amo. Alguns anos depois, eu e umas amigas nos reunimos para um amigo secreto de Natal, que é basicamente um jogo onde todos trocam presentes engraçados na véspera de Natal. E adivinha só? O meu presente foi um mini boliche. E um par de brincos havaianos. Isso tem que ser o destino. Eu ia usar aqueles brincos quando eu finalmente furasse minhas orelhas. Ia ser tão incrível e eu ia ficar super chique. Honestamente, aquilo era feio pra burro, mas isso não vem ao caso. E durante anos, eles ficaram guardados na minha caixa de joias. E de vez em quando eu pegava os meus brincos e ficava sonhando com o dia que eu finalmente ia poder furar as minhas orelhas. Mas esse dia parecia nunca chegar e não importava quantas vezes eu perguntasse sobre isso, parecia que eu era a única pessoa que realmente ligava ou algo assim. E meu aniversário de 16 anos chegou e acabou num piscar de olhos, e a gente nem sequer tocou no assunto de furar as minhas orelhas. Eu até fui para minha missão Mormon sem ainda ter furado as minhas orelhas. E eu me sentia muito estranha por isso, porque todo mundo já tinha furado. Tenho certeza de que para a maioria das pessoas isso pode parecer meio idiota, mas para mim era algo que eu sempre quis fazer. Só que algo dentro de mim sempre parecia me segurar de fazer isso. E eventualmente eu me mudei da casa dos meus pais, porque eu sou uma Chad, né? Mamãe passou açúcar em mim. Um dia, quando eu tinha 21 anos, eu tava com os meus amigos e a gente acabou indo no Subway. Um dos meus amigos acabou comentando que ia fazer outro piercing, que na verdade eram mais 2. Então ele teria 3 piercings em cada orelha. Eu comentei casualmente, tipo, isso é algo que eu sempre quis fazer, mas minha mãe sempre ficava enrolando e nunca me levou pra furar as minhas orelhas. Peraí, você não é adulta agora? Você não pode fazer isso sozinha? Isso é permitido! Você quer ir comigo lá? E assim, meu amigo me levou no Claire's. Ok, agora deveríamos mesmo ter ido no Claire's? Tipo, aquele lugar é pra crianças. Mas sei lá, era o único lugar que ele conhecia, então a gente não tinha outro lugar melhor pra ir no momento. Tinha umas 10 meninas com suas mães na fila pra furar as orelhas. E eu não vou mentir, eu me senti um pouco estranha e triste. Eu nem sabia direito o que eu tava sentindo naquele momento. Eles te dão uma ficha pra preencher e perguntam quais brincos você gostaria de começar. Você escolhe umas tarraxinhas e precisa mantê-los por cerca de 6 semanas. E durante esse tempo é uma ferida aberta, então você tem que limpar direitinho e passar uma pomada pra não dar infecção na sua orelha. E quando chegou a minha vez, a atendente marcou o local na minha orelha e pronto. E foi isso. Por que isso pareceu tão simples?
Acho que esperar 15 anos pra isso distorceu um pouco a minha percepção sobre. Era só furar a orelha, mas por algum motivo isso parecia tão complexo pra mim. Na época eu não tinha palavras pra descrever o que eu tava sentindo, mas quando eu saí da loja, eu juro, eu tava chorando. Sempre foi algo que eu quis fazer com a minha mãe, mas eu nunca soube realmente como pedir pra ela, porque a gente tinha tantas crianças em casa. E no final ela sempre fazia parecer que isso não era algo importante, mas pra mim era algo importante sim. Mas na época eu não sabia como dizer isso pra ela. Parecia tão errado ter furado as minhas orelhas sem ela que eu senti que precisava ligar pra minha mãe. Então eu disse: "Ei, eu furei as minhas orelhas. Você foi furar suas orelhas? E não me convidou?" E foi aí que eu percebi que eu virei o que chamam de internalizadora. Meio que eu sempre guardava tudo pra mim e me forçava a não ter nenhuma necessidade quando eu era criança. Porque eu sabia que a minha mãe tava sempre estressada. Porque, tipo, tinha uns 9 irmãos em casa. Mas chega disso. Eu prometi a mim mesma que eu não deixaria minhas irmãs passarem pela mesma situação. Porque provavelmente elas também não falavam sobre o que queriam. Olha, a única maneira de lidar com uma mãe assim é combater o passivo-agressivo com passivo-agressivo. E foi exatamente o que eu fiz. Na época eu não sabia que era isso que eu tava fazendo, mas era. Então, minha mãe me deu a permissão de levar minhas irmãs no shopping um dia. E elas estavam super nervosas por terem que estar lá. E eu pensei, corta essa! Chega dessa falta de autoconfiança, gente! Não dá, não! Então levei elas pra passear pelo shopping e a gente acabou se divertindo muito. E a última loja que fomos, é claro que foi a de brincos. E eu admito, eu tava me projetando nelas. Sendo honesta, eu queria que elas tivessem a experiência que eu não tive quando eu tinha a idade delas, entende? E você precisava ver como elas estavam radiantes lá dentro. Acho que meninas são desse jeito. Nós gostamos de brincos, eles são legais. Todas elas acabaram escolhendo brincos que funcionam com pressão e ficaram super animadas pra mostrar pra nossa mãe. Mas, cara, quando entramos no carro, meu Deus, foi puro estresse. Todo mundo começou a pensar, o que será que ela vai dizer? E ela disse... eu sei que são falsos. Claro que são falsos, eu te respeito demais! Essa foi a melhor maneira pra abordar a situação? Provavelmente não. Mas foi a única forma que eu encontrei pra chamar a atenção dela. Porque, sério, eu pedi por 15 anos e nunca consegui nada, então não dava simplesmente pra perguntar. Tentei explicar pra ela que essas meninas um dia vão acabar crescendo e vão querer fazer algo feminino junto com a mãe delas. Sabe? Só pra ter de lembrança. E acho que minhas palavras acabaram tocando ela. Porque alguns meses depois minha mãe me ligou. Então, 2 das meninas acabaram de furar as orelhas. Eu tô muito feliz de ouvir isso. No final das contas, minha mãe tava certa, porque uma delas pegou uma infecção na orelha. Poxa, você só tinha um trabalho, não estraga isso pra gente. Mas olha, eu fiz esse vídeo porque sempre haverá coisas na sua vida que você vai querer fazer e talvez só esteja esperando que alguém segure a sua mão ou que seus pais façam isso com você. Às vezes só precisa ir lá e fazer sozinho, ou sei lá, deixar um amigo te levar. Sempre haverá coisas que você vai querer conquistar na sua vida e é melhor simplesmente ir atrás delas para que você possa descobrir quem você é. Mesmo que seja algo tão simples quanto furar a orelha.